Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Ei, o Adilson do Rio de Janeiro. Nós estamos falando, Adilson, da Serra, Espírito Santo. Nós estamos na Grande Vitória, tá? O aeroporto de Vitória aqui, numa linha reta aqui, está uns 7 quilômetros da minha casa aqui, de onde eu estou fazendo a live, tá? Então, vamos lá. Esse assunto foi pedido por uma seguidora que pediu para mim falar um pouco de como prevenir essa questão de doenças, de fungos, bactérias e vírus nas orquídeas, ok? Deixa eu só passar aqui, Val. E aí eu falei, pô, esse assunto é muito pertinente, esse assunto é importante, então vamos começar a tratar disso. Porque às vezes é o seguinte, como é que você pode evitar que você traga esses fungos e bactérias para dentro do seu cultivo? Casa, apartamento, quintal, orquidário, uma chácara ou qualquer outro lugar. Primeiro é o seguinte, fungos e bactérias, eles estão em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, você tem um piso cimentado, acabou de lavar, passou uma pessoa em cima, provavelmente já levou fungo e bactéria para lá. Então, é uma coisa que você precisa ter uns cuidados básicos. E nós vamos começar a falar, são 6 quesitos que eu vou falar aqui hoje com vocês, e nós vamos falar do seguinte, desde como é que você sai para escolher para comprar uma orquídea. Hoje, um pouco antes de eu entrar na live aqui, uma seguidora estava conversando comigo, e ela disse que comprou uma planta de um orquidário, ela não quis dizer qual era o orquidário, a orquídea chegou doente. Então, eu já passei por isso. Eu comprei uma orquídea de um orquidário famoso, que não tinha nenhuma reclamação, no Reclame Aqui, e a planta chegou para mim com canela seca. E para que vocês possam entender, canela seca é uma doença muito lenta, ela não é rápida, ela é muito lenta, ela vai avançando devagarinho. E a planta que eu comprei, eles despacharam, e ela para chegar numa data, chegou antes da data programada. E na hora que eu abri a caixa, a planta estava toda contaminada de canela seca. Eu fui explicar, eles falaram não, que contaminou na viagem. Impossível, é impossível. Ei, Rosane, bem-vinda. Ei, Laís, bem-vinda. Então é impossível. Então primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, de quem é que vocês vão comprar orquídea? Tá? Eu escolhi o orquidário do Fernando, por exemplo. Eu não vendo orquídeas, tá, gente? Eu não vendo orquídeas, mas vamos lá. Ei, Silvana, bem-vinda. Então, o que acontece? Vão comprar do Fernando. Antes de qualquer coisa, vão nos sites, vão na internet e pesquisa se tem alguma reclamação com relação ao orquidário do Fernando. Isso é extremamente importante. Vão nos sites como Reclame Aqui, outros semelhantes. Pesquisem. E outra coisa, é o que eu orientei para essa minha seguidora, falou, olha, sua planta chegou doente, essa doença não é rápida, e eles têm que te entregar uma planta nova. E aí ela falou, eles estão se recusando. Eu falei, olha, vai no Reclame Aqui, nos sites, e faça as reclamações. Então é importante nós irmos, quando nós comprarmos alguma coisa e estarmos insatisfeitos, usar o nosso direito. Porque tem muita gente séria. Eu já conheço casos de comprar planta, a planta chegar com alguns dias, dar problema, e o cliente ligar para o orquidário e falar assim, a planta está doente. O cara até assim, pera um pouquinho, essa doença, esse dano ocorreu lá, mas o cara não quer nem saber. Me dá a planta de volta, eu vou te dar uma nova. Porque o nome do orquidário dele é mais famoso do que uma venda de uma planta. Ele não vai discutir com você. Isso é um orquidário sério. Tá certo? Agora, tem que evitar também os exageros. Eu recebo uma planta aqui, eu tive o erro de cultivo, eu causei a doença, vou lá reclamar. Não é isso também, não façam isso. Ok? Então, veja bem, toda vez que vocês forem comprar uma orquídea pela internet, tá certo? Pesquisem a questão da confiabilidade de quem está te vendendo essa planta. Você vai em um supermercado, aí no supermercado você vai fazer outra coisa. Você vai num garden, no supermercado, ou no orquidário, você está com a planta na mão, aí você pode fazer outras coisas, que raramente vocês fazem. É muito comum o pessoal não fazer, porque vai lá, pega uma plantinha dessa aqui, maravilhosa, aí que não sei o que, aí ó, vamos dizer, o nível de emocional vai lá na lua, e aí o que acontece? Você não vai olhar a condição da planta, se ela tem alguma doença, como é que ela tá. Deixa eu botar de volta aqui. Então, o que acontece? Toda vez que vocês forem
eu botar aqui. Toda vez que vocês forem comprar uma planta, ei Rosana, ei Selma, bem-vindas meninas. Toda vez que vocês forem comprar uma orquídea e tiver com a orquídea na mão, você tem que ter alguns cuidados. Vamos lá, se ela tem palha seca, aquelas brácteas secas, com carinho, tira tudo. Faz uma limpeza na planta, porque debaixo dessas palhas pode ter uma doença, praga, tá certo? E às vezes está escondido. Então você precisa dar uma olhada. Dá uma olhada nas folhas, vê se as folhas estão saudáveis, porque às vezes pode ter manchinhas pretas, mas se na borda dessa mancha preta, entre o verde e o preto e o escuro, tiver uma áurea amarela, é sinal que a doença está ativa. Pense duas vezes se você vai levar essa planta para você, tá certo? Uma outra coisa também, veja se os bulbos estão rígidos. Eu quero dizer o seguinte, veja bem, uma planta que sai do produtor, por exemplo, em São Paulo, vem de transporte, vai não sei o que, passou por um monte de etapas até chegar lá no estande de vendas para você comprar, ela pode estar com déficit de água. Então ela pode estar desidratada. Então se você apertar o bulbo pode estar meio molinho. Mas é diferente quando ele está doente. Você percebe, você vê que ele tem uma coloração um pouco mais escura. Ei, Flores de Ponta, bem-vinda. Sarinha Stone, bem-vinda. Então o que que acontece? São os cuidados que você tem que estar tendo, se você também não tem o seguinte, por exemplo, uma planta que não está bem fixada no vaso, aí já não é muito doença, por questão também de você pegar e segurar o vaso, se fizer uma puxadinha leve, a planta não tiver, é um problema também, não está muito diretamente relacionado, mas ela pode não ter raízes. As raízes podem estar doentes já, e você não conseguir depois recuperar essa planta, tá certo? Então são os cuidados básicos na hora de você chegar lá e escolher. Ivone, bem-vinda. Então agora nós vamos para o próximo seguinte. Comprei, olhei a planta, tá certo? Chegou do orquidário, que eu comprei pela internet, ou eu comprei num garden, no orquidário de uma pessoa que você foi lá comprar. Você chegou em casa, eu vou botar no meio das outras plantas. Não faz isso não. Não faz isso não. Deixa essa planta fora do orquidário um tempo. Não deixa, tá certo? Ei, residencial Larbeni, bem-vindo. E aí, acontece? O que acontece? Às vezes a planta está com uma doença, mas ela ainda não é visível, você não consegue enxergar a doença. Então o que que você faz? Coloque ela separada, trate ela separada. Deixe pelo menos umas 4 semanas, 5 semanas e vá observando. Se essa planta não tiver nenhum sinal depois desse período, você pode introduzir ao teu meio de cultivo. Porque muitas vezes a gente pega, compra, vem emocionado, compra, bota a planta no meio. Daqui a pouco ela começa a aparecer e veja bem, o processo de espalhamento, vou chamar assim, de espalhamento dos fungos que estão nas orquídeas, às vezes muito fácil. Por exemplo, a antracnose ela tem umas bolinhas pretas nas folhas, chamadas de acervos, vocês precisam guardar isso. E aí o que que acontece? Quando vem a água, ele dissolve esses acervos, que são os vírus maduros, e dissolve, e a água leva para outros cantos. Achou uma porta, está instalada a doença. Então você tem que ter esses cuidados básicos. Vamos lá. Tarcísio entrou. Ei, Tarcísio, bem-vindo, Tarcísio. Eu acenei para ele aqui. Uma outra questão também é o seguinte, vamos lá. Todo mundo sabe que o solo, o chão, ele é muito rico nesses patógenos, vírus, principalmente fungos e bactérias. O fungo, as doenças que, por exemplo, o patógeno que gera a podridão negra, que é uma das mais temidas por nós orquidófilos, ela vem do chão, principalmente do chão. Então o que acontece? Às vezes você está querendo colocar a planta, coloca ela mais próxima do chão, ficou bonitinho, ficou muito legal. Aí você vem com a mangueira de água e vai molhar. Na hora que você molhar, às vezes a mangueira vai jogar o jato, vai bater no chão, mesmo no piso pavimentado, tá, gente? Não precisa ser na terra, não. Mesmo no piso pavimentado, a água pode ser o meio que vai levar pro vaso da orquídea um patógeno desse. Achou uma porta aberta, que é uma ferida, uma lesão causada por um atrito, ou mesmo por uma lesma, um caracol, alguma coisa,
está instalada a doença. Aí a coisa já complica. Então o chão, ele é muito rico. Não cultive plantas que durante a irrigação, chuva, molhar com mangueira ou alguma coisa, a água que bata no chão, mesmo cimentado, consiga atingir o vaso da sua orquídea. Isso já vai ajudar bastante levar esses patógenos para dentro dos vasos. Outra coisa, mas como é que faz o negócio? Aí como é que a gente faz? Eleva. Outra coisa que eu vou falar. Onde é que vocês compram substrato? Quando vocês compram substrato, vocês fazem um tratamento prévio de botar antes de colocar nas suas orquídeas? Na embalagem já vem falando que ele já passou pelo tratamento, ele foi esterilizado antes de colocar? Porque veja bem, as orquídeas, esse mercado de orquídeas está crescendo muito. Está crescendo muito. E o que acontece? Tem muita gente vindo para o mercado. Tem muita gente séria. E tem muita gente séria, mas que não tem conhecimento ainda. Não sabe dos impactos que pode ocorrer para nossas plantas. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Eu tenho meu substrato aqui que está dando muito certo comigo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou embalar para vender. Aí, pera um pouquinho, eu compro casca de pinos, eu compro a casca de macadâmia, eu consigo carvão, então onde é que eu vou misturar isso aqui, né? Aí você fica assim, mas eu tenho esse piso cimentado. Aí joga no chão, ei Claudinei, bem-vindo. Aí você joga no chão e vai misturar. Muito provavelmente você contaminou o substrato. E a pessoa não teve maldade não, tá? Ei Josi, bem-vinda. E a pessoa não teve maldade. A pessoa não teve a intenção de fazer aquilo. Mas ele está contaminando o substrato. Aí chega pra gente, a gente na boa fé vai colocar isso dentro do nossos vasos, vai plantar as orquídeas desse substrato, tá ali o patógeno. Mas por exemplo, Fernando, eu tenho sacos e sacos, eu produzo o meu. Como é que você faz? Eu tenho um recipiente de plástico grande, que depois que eu misturei eu jogo ali dentro, e faço uma asepsia com cloro. Depois eu faço o seguinte, depois eu boto naqueles sacos de estopa, não tem mais de estopa, né? Aqueles sacos grandes, e deixo pendurado para escorrer. E outra coisa, nunca guarde substrato no chão, que também vai contaminar. Então ei Beth, estava com saudade da você, Beth? Então o que acontece? Esse tipo de estocagem de substrato pode ser também uma forma de contaminar o seu cultivo. Você está trazendo patógeno do chão para dentro do seu cultivo. Tá? Isso vai te dar uma dor de cabeça, porque depois que a doença entrou e está instalada, para controlar às vezes é complicado. Ainda mais quando tem um bando de gente. Aí, não, tranquilo, Netinho, Miguel, grande Miguel. A Beth está dizendo que chegou atrasada, mas ela está com o netinho novinho, está fazendo uma festa com esse neto. Tem que curtir mesmo, tá certo? E aí, vamos lá. Aí o que acontece? Leandro, bem-vindo. E aí o que acontece? Você tem que ter esses cuidados básicos para não trazer para dentro do seu cultivo e não trazer para dentro dos vasos das orquídeas. Mas outra coisa, veja bem, eu tenho aqui mais de 600 orquídeas aqui no meu orquidário. E aí eu faço o seguinte, veja bem, isso pode acontecer. Veja bem, não é assim, é infalível. Gente, esses cuidados vão ajudar muito, muito mesmo. Mas às vezes acontece. Porque às vezes, sei lá, eu tenho um passarinho que está solto aqui dentro, eu tenho alguma coisa, às vezes o vizinho mexeu em alguma coisa, o vento trouxe, que o vento pode trazer também, apesar de ser o meu orquidário ser fechado, com tela de sombreamento todinho, todo fechado. Mas em vez em quando aparece uma doença aqui. Então o que é importante? Você fazer uma inspeção geral, dá uma olhada nas plantas. Vai dando uma olhada, se você achar alguma coisa, pelo menos suspeito, afasta das outras. Passe a cultivar separado e observe. Tá? Então, esses são os cuidados para evitar também o alastramento. Porque às vezes, se entrar, você tem que ter esses cuidados. E uma outra coisa que é um conselho, não deixa para depois. Sabe que daqui a pouco eu passo aqui. Tem algumas doenças que pegam plantas bebês e matam em 24 horas. E se você não agir, você vai pegar a planta.
Entendeu? Então, Eginel Gilnete, bem-vinda. Então você precisa estar sempre dando uma olhadinha, e não é uma olhada assim que você tem que ficar 2 horas, não. Dá uma passada de olho, acho que poucas pessoas que estão aqui no seu Heron, você está aí ainda, mas o Heron que tem uma quantidade monstruosa, por exemplo, ele é um orquidário comercial, né? Mas aí o que acontece aqui? Aqui eu tenho 600 plantas, em vez de quando acontece, eu vou ver, já era, já não dá mais tempo. Mas o que eu faço? Eu começo a olhar as que estão do lado, porque pode ser que tenha passado para uma do lado. Mas eu sempre estou dando uma olhadinha, eu gasto às vezes 15 minutos para olhar minhas plantas todas. E vida que segue, vamos em frente. Uma outra coisa também que você tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado. Nailce Anjos, bem-vinda. Uma outra coisa que você tem que ter muito cuidado também é o seguinte. Eu vou manusear uma planta. Estou com uma orquídea aqui e vou precisar cortar, mexer nela, vou cortar parte velha, uma parte está doente, eu vou cortar. Ferramenta esterilizada. Esteriliza antes de começar a fazer o trabalho. E na hora que você terminar, também esteriliza. E uma outra dica também para vocês ficarem atentos. Vamos dizer que tem uma planta que está com uma parte doente. Aí você vai pegar uma tesoura esterilizada, vai dar um corte. Aí você vai ver, ainda tem uma parte doente. Você vai dar outro corte. Até você não achar mais nada doente, nenhum vestígio, sinal da doença, ok? Aí você bota a canelinha e vai embora. Não pare. O que você vai fazer? A ferramenta está infectada. Se não está doente, vai ficar porque você levou o fungo, a bactéria para ali, o vírus. Então o que você vai fazer? Na hora que você achar o tecido saudável, vai com a ferramenta no fogo, chama azul, pode ser no fogão, no maçaricozinho, tem um monte de opções. Esteriliza e dá o último corte. Aí sim você passa a canelinha. Bom, gente, esses aí eram os cuidados básicos. Agora eu estou aberto para perguntas de vocês. Vamos lá. Você já cumprimentou a Nailce? Já, Nailce já cumprimentei. E aí, pessoal, vamos lá. Agora, deixa eu fazer umas perguntinhas para vocês aí. Vou fazer no item aqui. Quem é que compra de orquidário e faz a pesquisa antes na internet para ver se tem alguma reclamação desse orquidário? Diz aí para mim. Acho que quase ninguém, né? Quase ninguém faz isso. A não ser que você já tenha confiança no orquidário, mas a primeira vez que você vai comprar, você faz essa pesquisa? Diz aí pra mim. Aí, ó, como faço, então, com o substrato que eu compro? Rosana, é fácil. Lembra que eu falei que eu boto num recipiente água e cloro? Esteriliza com cloro, tá certo? Coloca mais ou menos uma colher de sopa para cada litro de água, coloca e deixa ele ali um dia. E outra coisa também, que não tem muito a ver com a doença, mas que pode prejudicar o cultivo, é o tanino. A casca de pinos tem tanino, a fibra de coco tem tanino, vários itens de origem vegetal tem tanino. É importante tirar, tá? Porque as raízes não gostam do tanino. Então, comprou um substrato, bota na água com cloro. Se essa água ficou muito amarelada, marronzado, mais para marronzado, tem tanino. Tira, limpa. Ei, Luana, bem-vinda. Ingrid, bem-vindo. Entendeu? Aí você vai e vai fazendo a esterilização. Faz isso uma vez só, não precisa muita coisa não. Depois bota para secar e separa, não bota no chão, bota no local protegido e passa a usar. Ok? Mais alguma pergunta, meus queridos amigos? Ó, ninguém falou comigo, esse pessoal tá com vergonha aí de dizer que não olha, não faz a pesquisa quando vai fazer a primeira compra. Tá certo? Isso é importante, gente. Isso é importante, porque às vezes você vai comprar do orquidário. E outra coisa, qual é a técnica que alguns deles fazem? Preço baixo. Bota preço lá embaixo. Aí você vai chegar para uma planta, nossa, essa planta aqui maravilhosa, aí você vai para o impulso e compra. Aí você vai comprar uma planta problemática, então, residencial, olha, que bom, é isso mesmo. Tem que ter esse cuidado sim, tá? É importantíssimo. Porque, veja bem, até eu que tenho experiência, caí numa dessa. Ó, nunca pesquisei o orquidário, isso é importante, pesquisa, olha, se você já confia no orquidário, vida que segue. Veja bem, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso mesmo tendo um orquidário confiável, pode ser que aconteça. Problemas acontecem, tá? Nenhum orquidário, eu digo que é perfeito. Eu recentemente fiz uma compra de um orquidário,
a planta chegou maravilhosamente bem, e em menos de uma semana ela apresentou uma doença. Mas o que eu fiz? Eu vou tratar. Eu tenho experiência, eu vou tratar, nem fiz contato com o orquidário, vida que segue, vamos embora. Tá certo? Mas isso acontece. Agora, se eu reclamasse, eu tenho certeza que eles iam trocar a planta. Eu tenho certeza. Eu nem falei, porque eu acho que não precisava. Eu fui lá na parte que estava doente, cortei, como eu faço a inspeção, tá resolvido. Aí deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês. Na hora que vocês vão comprar a planta com a mão, estou com a planta na minha mão, tá? Quem é que tem os cuidados de ver se tirar a palhinha, ver se os bulbos estão saudáveis? Vocês pegam a planta aqui, quer correr pro caixa e comprar e pagar. Eu tô certo ou tô errado? Ei, Matheus, bem-vindo. Eu tô certo ou tô errado? Ah, não é? Você compra, acha uma plantinha maravilhosa, você não vai ficar olhando se ela tem doençazinha, é muito difícil. Quero saber quem é que faz isso de vocês. Eu costumo fazer, mas depois de quanto tempo? Eu já deixei muita planta para trás. Vou lá, aquela flor linda. Na hora que eu olho a planta, eu falei, nada, alto risco. Ó, Beth, eu comprei sinuca uma vez, sem ser do Heron, de um orquidário conhecido aqui do Espírito Santo. E as duas plantas vieram doentes e morreram. Nunca mais traiu o Heron. O Heron é o dono do Empório das Orquídeas 262. Tá certo? As plantas chegam dele aqui, chegam muito bem, tá? Faz parte. E são muito carinhosos, sempre dê um brindezinho, tem uma chaveiro, mandaram chaveiro a primeira vez, mandaram um bloquinho de notas. Olha aqui, tá aqui um cartãozinho, obrigado Fernando por nos deixar fazer parte da sua vida. É uns negocinhos bem bacana, eles conquistam a gente, são muito carinhosos. E Farana, ó, eu tô programando uma live com a Farana, tá, Beth? A semana que vem eu vou fechar com ela a data e o assunto. Então a Farana vai vir falar com a gente, tá bom? Então veja bem, agora vamos lá, quem é? A Rosana falou que olha as raízes, bulbos e folhas. Perfeito, a Rosana. Isso é excepcional, porque isso vai evitar muito problema para você aí no seu cultivo, tá certo? Deixa eu ver aqui agora que quando compra, mesmo comprando, coloca afastado ou já bota no meio com as outras? Eu sei que o impulso é grande de botar tudo junto, né? Tá chegando florida, você quer curtir, você quer botar junto, mas quem é que obedece de fazer assim, a quarentena, deixar fora? É complicado. Bom, gente, alguma pergunta a mais? Estou aqui para responder as perguntas sobre o nosso assunto. Que nessa... Olha lá, Rosana, põe no meio. Rosana, eu vou dizer para você, até às vezes eu ponho. Aí, ó, eu já boto logo. Às vezes eu faço, como eu tenho um orquidário grande, e é um orquidário, às vezes eu coloco ela separada aqui, mas dentro do orquidário. Então eu já deixo uma área aqui reservada mais ou menos aqui para quarentena, né? Ó, só compro com Heron essa live e com Farana vai bombar. Vai bombar. A Farana é divertidíssima, mexendo a nada. E, ó, eu tenho umas histórias com ela assim fantásticas, que ela não vou nem deixar para contar no dia da live, tá certo? É uma pessoa muito... Ela tá começando a fazer farra com meu filho. Outro dia ela estava na live, ela começou a brincar, meu filho morreu de rir, ela tirou sarro da cara do Pedro. Ó, minhas raízes estão queimando as pontas, pode ser sim, tá? Dose errada de adubo, pode ser, Beth, pode ser dose errada de adubo, excesso de adubo, tá? Pode ser. Uma outra coisa que pode acontecer também, eu não sei como é que tá a questão da água de abastecimento, eles estão colocando muito cloro, às vezes excesso de cloro pode causar também, mas no seu caso acho que é mais questão de adubação mesmo, tá? Mais alguma pergunta, meu povo? Tá? A outra coisa, semana que vem, na terça-feira, nós vamos receber o Ed Orquídeas. Ele tem um orquidário comercial, é um cara muito bacana, a gente conversa bastante, gosto muito dele. E ele me deu a honra de participar de uma live comigo, então nós vamos trabalhar junto aqui, nós vamos fazer uma live terça-feira que vem às 20 horas, tá? Ei, Daniela! Ei, Duda, bem-vindas! Então nós vamos fazer uma live bem bacana, bem instrutiva e acho que o assunto, nós estamos para fechar o assunto ainda, nós vamos ver como é que um orquidário se posiciona, qual é o interesse de você fazer cruzamentos genéticos, qual é o objetivo disso. Então nós não vamos entrar em genética não, tá certo? Nós não vamos entrar em genética não.
Ah, cruza com tal. Não, é o seguinte, olha, o que você deseja? Por que você fica procurando uma planta ideal? Qual é que... Ei, Carolina, bem-vinda. Por que você faz tudo isso, entendeu? Por que a gente tem esse trabalho? Às vezes espera 3, 4, 5 anos para a planta florescer. Então além de ser uma possibilidade comercial, que pode ser uma planta muito bacana e o comércio assim, a cair no gosto do povo, mas também tem o prazer de você chegar e fazer o seguinte, ó, você chegar e falar, o que vai dar dessa mistura? Entendeu? Sai cada coisa espetacular. Vocês estão vendo a quantidade de plantas que estão saindo aí. Mas nós vamos falar sobre cruzamento entre espécies e a mesma espécie para melhoramento genético, aproveitando uma forma de outra e tal. Acho que vai ser esse assunto aí na próxima semana. Se vocês não tiverem mais perguntas, nós vamos dar por encerrado. Vou dar uma boa noite para vocês. Tá certo? A live vai ficar gravada como IGTV. Daqui 1 hora mais ou menos ela já vai estar disponível para vocês. Tá certo? E tamo junto, ok? Ah, não! Não, o que você quer, Beth? Pergunta aí que eu tô aqui. Eu fico aqui. Fala mais. Eu falo, ó. Adilson, minhas orquídeas estão sofrendo com fungos. Aqui está chovendo muito. Adilson, você cultiva em casa ou quintal, ou dentro de casa? Como é que é? Me diz aí, porque aí eu vou poder te ajudar mais. E outra coisa, substrato, tá? Olha o substrato. Você tem que ter um substrato. Se está dando fungos, é provavelmente porque o seu ambiente, seu substrato está retendo muita água. Se isso está acontecendo, tenta usar produtos para compor o seu substrato com que não armazenem tanta água, não acumulem tanta água. Então você pode entrar com mais casca de pinos, mais macadâmia, você pode colocar um pouquinho de brita, você tem esfagno, tira. Você é do Rio de Janeiro, Adilson, é isso, né? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, aqui, cara, tá dizendo que vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Ó, tava saindo no jornal essa semana. Capixaba, se preparem, na quinta-feira vai ter uma queda brusca de temperatura e vai chover. Gente, até agora tá um calor danado. E só dá umas gotinhas. Chuva, que é chuva mesmo? Nada. E tá quente, ó. Vocês estão vendo que eu tô brilhando aqui na testa? Tá quente pra caramba. Tá certo? Então, veja bem, se você tiver a oportunidade de tirar também um pouquinho, botar uma cobertura, tentar proteger um pouquinho da chuva, é uma boa, tá? Porque excesso de água é um dos principais motivos de matar a orquídea. Porque apodrece as raízes, elas param de beber e comer, porque não absorve água nem os nutrientes, vão mal. Aqui tem uma coisa atrás das folhas que vai secando tudo. Atrás das folhas. Atrás das folhas. Ô Beth, manda uma foto pra mim. Olha, quintal no toquinho de madeira, cara, é o melhor substrato, cara. É melhor substrato. Ferrugem, pode ser sim, pode ser ferrugem sim, tá? Eu já vou te responder, Beth, espera um pouquinho, deixa eu conversar um pouquinho com o Adilson ali. Adilson, o tronquinho de madeira, cara, é como elas vegetam na natureza. Elas já estão preparadas, viu? Se você tem excesso de água, tá? Você pode tem que entender onde é que está chegando esses patógenos. Se você está tendo uma grande quantidade de plantas com esse problema, eu sugiro que você procure um agrônomo nessas casas especializadas e converse com ele. Uma outra coisa, essas plantas estão no chão, estão muito próximas ao chão, Adilson? Porque aí aí é cíclico. Se você mata, volta outro, mata, volta outro, mata, volta outro. Outro fungo ou bactéria que eu quero dizer, tá? Então, pode ser uma planta infectada, pode estar transferindo para outra. Então tem que ter cuidado. Agora, o tronquinho de madeira, elas vegetam na natureza desse jeito. Ele não vai reter água nenhuma. Ele molhou, secou. É o melhor cultivo. O melhor cultivo. Agora, olha, veja bem. Eu tenho aqui, vou te dar um exemplo. Eu estou na serra, no nível do mar, a praia está aqui pertinho. E aí o que acontece? Nós já tivemos 2 semanas de chuva intensa aqui. Chuva. Não tive problema. Primeiro é o seguinte, minhas plantas não estão em troquinho. Eles estão em vaso de cerâmica, algumas em vaso plástico, que precisa mais umidade, mas o substrato está preparado para isso. E as plantas eu cultivo penduradas, eu não uso em bancada. Eu não tive problema, para você ter ideia, quando chove muito aqui, eu adoro, porque as plantas
elas ficam muito mais vigorosas. Acho que essa água da chuva ela é espetacular, cara. Porque aqui eu adubo com água de empresa de abastecimento, apesar que eu tenho uma caixa aqui que fica evaporando o cloro. Então eu não tenho problema com cloro a princípio. Mas isso aí. Espero te ajudar. Qualquer coisa você vai me mandando direct e tal, vai botando nas caixinhas de pergunta que eu vou te respondendo. A ajuda não acaba agora não, tá bom? Nós estamos junto mesmo. Agora, não na altura dos olhos, então esquece. Então não é essa questão de vindo do chão. Então nós temos que ver direitinho o que está acontecendo. Se você puder bater umas fotos, ver alguma coisa e procurar um agrônomo, porque um agrônomo vai ser a melhor pessoa para te indicar qual o produto que você vai usar e o que é, se é bactéria ou fungo, tá certo? Uma forma de você descobrir se é bactéria ou fungo, não é 100% confiável, mas ajuda bastante. Pega a parte que está doente, e aí, se você quiser botar uma luva, bota uma luva, e esmaga na mão e deixa aquele troço, aquele líquido vazar. Cheira. Se tiver cheiro ruim, bactéria. Se não, é fungo. É uma facilidade. A Romel entrou agora, tá certo? É uma forma também de poder ajudar. Deixa eu passar agora um pouquinho para conversar com a Beth. Beth, esse amarelado nas folhas... Oi? Por trás das Não, ele tudo indica que é uma doença, é um fungo que causa, que até pela aparência parece ferrugem mesmo, tá? Eu já vi, recentemente aqui, eu já tive eu falei sobre isso aqui, sobre essa doença, não sei se foi no Story, alguma coisa eu falei aqui, que teve uma pessoa aqui das montanhas, nossa aqui, que teve uma coleção de catacetum toda dizimada por causa de ferrugem, tá? Que é uma doença agressiva. O que você pode fazer? Produtos à base de cobre. Eu não recomendaria que você já entrasse logo com veneno. Tem o Jimmy, enxofre. Cobre não, gente, desculpa. Desculpa. Enxofre, não é cobre não. Enxofre, tá? Então, Jimmy tem uns pacotinhos de enxofre. Tem o Sufocal, que pode ajudar, que você está me devendo vir aqui pegar um pouquinho de Sufocal desde 1900 e alguma coisa. Ei, Sandra, bem-vinda. Tá sumindo também, Sandra. Tô sentindo sua falta, hein? Então, veja bem, é alguma coisa à base de enxofre. Cobre não. Esquece, falei besteira, tá? É enxofre. Aplica, vê o fabricante que você vai escolher e vai aplicando direitinho. Neuza, bem-vinda. Vai aplicando, tá certo? E vai e controla bem. E a vantagem, o enxofre é um dos nutrientes que a planta precisa, acaba virando também um adubo, tá certo? Então eu estou fazendo uso do Sufocal aqui para fazer também essa questão de controle e também ajuda na adubação. Uma vez por mês eu estou aplicando. Eu estava aplicando, eu tive uma infestação do trips, eu comecei a ajudar um pouquinho com o trips. Sky, não sei como é que fala, desculpa aí, viu? Mas aí o que acontece? Eu apliquei, aí uma seguidora minha, uma seguidora minha falou: Fernando, eu estou usando a cada 30 dias, está surtindo efeito. Eu comecei a fazer a cada 30 dias. Tá? Eu vou observar os resultados. A princípio não vi nenhum problema. Se não está ajudando, também não está atrapalhando. Mas ainda está cedo ainda, eu fiz 2 aplicações só. E vou ficar monitorando. Agora o enxofre é bastante eficiente. Tá? Aí se não der jeito, aí agrônomo para eles botar e te orientar um produto mais sofisticado, né? Vamos chamar assim, um abuto, de repente um controlado para você poder cuidar. Mas manda foto para mim que eu vou olhando, tá bom? Mais alguma pergunta, povo? Vamos que vamos. Ó, então agora vamos ao seguinte, deixa eu ver aqui. Olha, eu tô com a minha colinha aqui, falei tudo que tinha que falar. Tô à disposição para pergunta. Isso, Beth, manda assim. Olha, tá vendo? A Sandra usou o enxofre e ajudou, tá? É isso aí, tá vendo? E outra coisa, gente, vejam bem. Aqui eu tenho 33 anos de experiência, mas eu não sou o dono da verdade. Tá certo? Eu entendo, sabe aquela história quando você mais estuda, mais sabe que pouco sabe? Porque mesmo com muita bagagem que eu tenho, ainda tem muito que aprender. Então veja bem, não se acanhem em colocar coisas aqui, vamos conversando. E se eu achar que tem alguma coisa diferente, eu vou estudar, não vamos estudar.
vamos que vamos, tá certo? Vambora, não tem essas coisas não. Então é bom a gente... Eu gostaria muito que a gente tivesse tipo uma comunidade e que a gente fosse conversando nessas lives, em outras lives. Ei, Sandra, bem-vindo. Por quê? A gente vai trocando experiência. Se eu tenho mais experiência, eu vou ajudar mais vocês. Mas vocês também podem me ajudar. É que eu falei, eu não sou o rei da cocada preta, tá certo? Tenho muita experiência, Tenho muita experiência, ajudei muita gente a ter sucesso, continuo ajudando, amo fazer isso, tá certo? A Beth perguntou, e o ácaro? Qual o sintoma? Ah, Beth, o ácaro é o seguinte, o ácaro não é um inseto, é um aracnídeozinho, tipo um aracnídeo, ele não é um inseto. Ele é quase invisível, ele é praticamente invisível a olho nu. E o que ele faz? Ele vai pegando, vou dar um exemplo de uma Phalaenopsis. Ele vai criando uns vales, ele vai sugando a planta e vai retirando toda a parte de água, de tudo ali, dos nutrientes, vai criando vales. E muitas vezes a aparência parece como um esbranquiçado, é um esbranquiçado. E esse trabalho que eles vão sugando, você vai começando a ver a trama que fica no meio das folhas. E pode até chegar ao caso de atravessar. Ou seja, você vê o outro lado da folha. É um bichinhozinho enjoado e você não adianta usar inseticida, tem que usar acaricida. Tá certo? Ó, deixa eu ver aqui, qual adubo coloco na Wanda para florir? Peraí, tem um monte de pergunta aqui agora. Então responde a Beth, eu tenho imagens das lesões. Me cobra que depois eu mando para você, tá bom? Qual adubo coloco na Wanda para florir? Veja bem. Vamos lá. As orquídeas. Eu vou falar um pouquinho. É quem que me perguntou? Foi? Penha. Penha. Vamos lá. Nitrogênio, fósforo e potássio são os considerados os macronutrientes básicos. Mas você tem ainda cálcio, magnésio e tem um monte de micronutrientes. Eu estou dando uma pesquisada mais aprofundada e onde eu estou chegando à conclusão é o seguinte. A orquídea ela não tem a capacidade de absorver muito fósforo. Não adianta você colocar aqueles adubos, tipo assim, 8, 45, 14, umas numerações que o do meio é alto, que representa o fósforo, para estimular a floração. A floração é um resultado de um trato cultural completo. O que eu quero dizer? Você precisa entregar para a planta todos os macro e micronutrientes para que ela absorva, umidade adequada, sol adequado, que uma planta com pouca intensidade de luz, abaixo do que ela precisa, ela raramente vai florescer, ela pode até ficar bonita, mas ela não vai florescer. Então veja bem, a Wanda, se você usar um adubo, se ela está em raízes nuas, né, não está sendo cultivada em substrato, você aplica um adubo que você tenha, um hidrossolúvel, que tenha maior quantidade de micro e macronutrientes. Pesquisa aí. Eu uso aqui, eu estou fazendo o seguinte, as minhas Wandas, devagarinho, porque eu não tenho tempo para isso, eu estou fazendo assim, toda vez que eu preciso mexer na Wanda, eu coloco ela num cachepô de madeira e com substrato. Porque o que acontece ali, ela vai ter água, vai ter o alimento dela ali, eu consigo colocar o adubo que eu uso, é um adubo orgânico. Então ali ele já tem as coisas, as plantas estão indo muito bem. Mas se você usa um hidrossolúvel, procura um fabricante que não tenha só o nitrogênio, fósforo e potássio. Tenha também outros macro e micronutrientes. Eu não uso muito isso, então eu não sou, mas por exemplo, tem alguns muito famosos no mercado, o BIG, o Ciacrop. Eu nunca usei esses produtos aqui. Por que eu não uso? Porque para mim não é viável. Como é que eu vou adubar 600 plantas? Se eu não me engano, o BIG são 5 gramas por litro de água. Compra 1 litro. Ele vem em 1 litro. Tem 5 litros. Hein? 5 ml. Oh, desculpa, 5 ml por litro. Eu falei o quê? 5 gramas. 5 ml, gente. É líquido, tá? Minha esposa aqui... Pum! Então, 5 ml por litro. Eu, para irrigar as minhas plantas aqui, se fosse adubar, 100 litros. Meio litro.
a cada 15 dias, a cada semana. Então é 1, 2 litros por mês. Não dá. E não é um adubo barato. Então, assim, o pessoal fala muito bem desses adubos, e tem outros. Eu uso aqui um orgânico. E o que que eu faço? Eu pego uma trouxinha de madeira, uma trouxinha de pano, eu usei tule, eu usei uma atadura, tecido atadura, recentemente, coloquei, fiz, de forma que quando você molhou ou choveu, a água vai passar e aquele caldozinho vai irrigar e vai alimentar suas orquídeas, tá certo? Então espero ter te ajudado no adubo para floração. Eu não usaria esse 8, 45, 14, não. Eu entraria com manutenção, um 20, 20, 20, 10, 10, 10, mas com outros macro e micronutrientes junto. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. As Phalaenopsis são as portadoras... Portadoras de ácaro. Veja bem, ácaros amam Phalaenopsis. Amam. É a planta predileta deles. Tá certo? Eu onde já vi ácaro é sempre em Phalaenopsis. Eventualmente, mas eu nunca vi em Catasetum. Mas eu nunca vi. Eu sempre chegou aqui para mim, até teve uma planta aqui que chegou para mim. Era ácaro, eu não tinha acaricida. Eu já usei inseticida. Mas, Fernando, você acabou de falar que não pode, mas eu matei os bichos asfixiados. O que eu fiz? Eu peguei o SBP Casa Jardim. Se você aplicar para ficar parado, ele cria uma espumazinha em cima. Eu criei aquela espuma nele todinho, deixei mais ou menos uma hora, depois dei uma bela lavada na orquídea, porque ele é feito à base de água. Acabou o ácaro. Mas não é o produto adequado. Entenderam que eu cheguei e enchi de espuma, eles não conseguiram respirar. Eu matei os bichos asfixiados. Coisa de engenheiro doido, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Caraca, deu isso numa valqueriana minha. Isso aí. Agora, comprei a acaricida do Heron. Vou passar a primeira vez. Ok, e mantenha a regularidade, tá? O importante é a regularidade, porque tem um processo reprodutivo. Você pode matar os pais, mas tem uns ovinhos, então mantenha a frequência, não erre. Porque senão você começa tudo de novo. Era para estar usando. Eu uso o Nutriorc. Ei, Lourdes, bem-vinda, que eu estava lá em cima ainda, bem-vinda, tá? Gente, o Nutriorc é um produto que eu não uso também por causa do custo-benefício dele. Para mim, ele é muito caro para mim, porque eu também uso muito forte. Mas veja bem, é um produto que foi desenvolvido por um doutor em nutrição de orquídeas. Eu nunca ouvi ninguém falar mal dele, tá certo? E o cara, se ele conseguiu jogar ali para dentro, ótimo. Eu não vou porque pelo custo-benefício para mim não atende. Eu uso o que o Heron fabrica. Eu uso o Remitsu aqui, tá? Então eu fiz das trouxinhas, bacana. Deu uma valqueriana minha. Pois é. Passa... achei bom passar nas plantas todas mesmo, tá? Aí entrou aqui a Gleidiane, bem-vinda. Ed, já falei mal de você, Ed. Falei, não, cara. Falei que na nossa live vai ser terça-feira, tá bom? Vou falar mal do meu parceiro, rapaz. Deixa eu ver aqui, boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui, tem mais uma coisa. Agora aproveita, passa em tudo, tá, Beth? Passa em tudo, aplica em tudo. E outra coisa, obedeça o intervalo. Obedece o intervalo, porque é o ciclo deles de reprodução. Porque às vezes não aplica mais, aí os bichinhos que estão lá nascem, volta tudo de novo. Aí você tem que começar tudo de novo e só vai gastando produto. E aí, povo, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Estou aqui para ajudar. Se não, vamos encerrar a live. Vamos esperar que chova nesse lugar abençoado, que tá um calor danado, tá certo? Então, gente, ó, Pera aí. Eu tenho o nome dela em outro, porque eu tenho outro exemplar dela, tá? Me cobra depois, Sandra, que eu passo para você. Ei, Perrone, Biologia, bem-vindo. Tá? Eu tenho aqui, a Daylight... Caramba. Me cobra que eu tenho o nome dela. Daylight Blue, uma coisa assim. Aqui, ó. E essa plantinha bebezinha ainda, tá? Acho que é
Acho não, é a primeira floração dela, tá? Primeira floração dela. Ó, que maravilha. Muito bonita. E tem algumas que vão abrir mais aqui. Tá uma festa aqui. Então, gente. Andressa, bem-vinda. Aqui sopra para ver se essa chuva vem para cá. É que eu falei no início, vocês estavam aí, mas vamos lá, o que aconteceu aqui? Não sei se é Pachara Daylight, pode ser. Mas eu tenho um cruzamento dela ali, esse é um cruzamento. Mas o que aconteceu? No início da semana, a imprensa aqui falou o seguinte: atenção, capixabas, na quinta-feira a temperatura vai cair, vai ser recorde negativo do ano e vai vir muita chuva. Gente, mais um furo na água, porque tá quente pra danar e a chuvinha tá aqui. Tô ouvindo as gotinhas assim, plim, 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 mas de chuva mesmo. Eu vou ter que irrigar as orquídeas, pra vocês terem ideia. Então vamos lá, ó. Vou complementar minha luminosidade com luz artificial para ajudar. Tomara que dê certo. Tomara. Eu não tenho experiência com isso não. Aí você vai me orientando, você vai me ajudando com informação, que algum dia, se alguém precisar, a gente ajuda as pessoas também. Tá bom? Gente, meu objetivo aqui é ajudar vocês. Então eu gostaria muito que quando tivesse uma live aí, vocês divulgassem pra turma, vão vir pra cá, vão brincar, vão nos divertir, vão fazer pergunta pra lá, pergunta pra cá, é isso que a gente quer. Quer fazer um grupo bem bacana aqui pra ser amigos. E vamos que vamos. E outra coisa, amanhã tem caixinha de perguntas de novo. Já tô cheio de perguntas, preparei os vídeos, amanhã eu vou postar mais, mas vou botar mais caixinha de perguntas. É uma grande oportunidade para vocês fazerem as perguntas. E outra coisa, se você acha que sua pergunta pode ser tola, eu vou falar uma coisa para vocês. Muita gente precisa da informação mais básica que vocês estão aí, tá? Então veja bem, manda para mim. E outra coisa, eu vou responder com o maior prazer, vou ensinar vocês. E eu não saio, na hora que eu publico a resposta, não sai quem perguntou, não. Porque tem muita gente que pergunta, mas não vai na caixinha de pergunta. Por que eu gosto que vá na caixinha de pergunta? Porque me ajuda a ajudar mais gente. Porque quando vai no direct, fica eu e ela conversando. Isso às vezes até 11 horas da noite. Eu fico direto conversando com um monte de gente, trocando informação, ajudando. Mas o bacana é que se vier pela caixinha de perguntas, as dúvidas de vocês eu vou postando e vai alcançar mais gente. E a gente vai ajudando um monte de gente, esse é o meu objetivo aqui, ok? Adriele, bem-vinda. Meus guias estão saindo espata, depois secam, será por quê? Olha, eu acho que hoje mesmo, eu hoje mesmo respondi um direct de um amigo que colocou respondi uma pergunta que foi feita na caixinha de perguntas sobre espata seca. Algumas orquídeas, elas florescem com espata seca. Vou dar o exemplo da Cattleya metistoglossa. Ela bota a espata, seca, e depois de um bom tempo que vem os botões e as flores. Então o que acontece? Se a tua planta está botando espata e não está concluindo o processo reprodutivo, tem algum problema. É óbvio. Pouco sol, a parte de nutrição dela, ela não está tendo energia suficiente para a parte reprodutiva. Pode ser uma planta jovem. É muito comum uma planta que está na sua fase de adaptação também, não planta jovem, mas não, tá? Então eu já tive uma planta que estava no meu orquidário em Nova Almeida, no mesmo município. Eu troquei só de local no mesmo município. Levou quase 4 anos para florescer no processo de adaptação. Botava espata e nada de flor, espata e nada de flor, espata, nada de flor, espata, flor, bonito, e agora todo ano floresce. Pode ser um processo de adaptação, algumas rapidamente, outras demoram mais. Tá? Então tem que analisar direitinho o que está acontecendo para poder te ajudar legal. Qualquer coisa, vamos observar bem, como é que está a nutrição da sua planta? Como é que está a intensidade de luz solar? São os mais básicos para a gente já ir tomando a decisão. Porque se as folhas estão no verde muito escuro, pouca luz. Muito amarelo, excesso de luz. O ideal é o meio termo. Nutrição, está tendo todos os nutrientes para ela? Está adubando com regularidade? Tá certo? Aqui acontece de não encher. Às vezes é a mesma coisa. Ela está se adaptando, ela teve alguma alteração climática que ela deu uma recuada, ela abortou. A orquídea é um ser vivo. Ela é danada, a bichinha. Então qualquer coisa, se ela achar tal, ela começa a mudar os processos dela.
tá? Então é isso aí. Deixa eu ver aqui, minhas filhas estão bonitas, mas estão escuras. É a questão, por isso você está querendo colocar a complementação de luz. Você mora num apartamento e está com problema de intensidade de luz. Tomara que você tenha sucesso com isso aí, tá? Eu, infelizmente, não conheço ninguém que cultiva orquídeas com suporte de iluminação artificial. Sinto muito para poder te ajudar. Mas também troquei muito de lugar. Orquídea não gosta de trocar de lugar. Tá certo? Debareia, desculpa eu, não consegui dizer seu nome correto. Mas vamos lá, então, orquídea, ela mudou de lugar, ela se perde, ela às vezes não floresce mesmo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, você estava com essa planta aqui, essa planta está nessa posição em relação ao sol, você tirou para molhar, você trouxe e botou ela aqui assim, de repente, ao contrário, ela se perde. Aí ela vai gastar toda a energia para procurar o sol, mudou toda a parte de sol, de receber, ela estava toda pronta, com as antenas todas receptivas, todas direcionadas para o sol do jeito que ela queria. Aí você fez isso aqui com ela. Ela vai ter que começar a virar todinha para ir para lá, entendeu? Aí pode ser isso também. Gente, podemos terminar? E outra coisa, amanhã tem caixinha de pergunta. Me encho de pergunta, vai lá e faz muita pergunta. Eu tenho visto no YouTube e vou tentar copiar. Algumas pessoas têm sucesso. Não entendi, Beth. Luminosidade. Luminosidade. Legal. Bacana. Aí nós vamos conversando. Porque aqui eu não tenho problema. Aqui eu estou num campo aberto aqui, os vizinhos não podem construir, tem um afastamento grande, não pode construir acima de 2 pavimentos. Então eu não tenho problema. Eu tenho aqui nos fundos um pé de amora e lá na frente um pé de buganville. Mas eu estou sempre fazendo as podas. E aonde eu deixo aqui a amoreira, dá cada amora desse tamanho assim, sem exagero. Às vezes dá umas amoras desse tamanho, então não vale a pena a gente cortar. Então o que eu faço? Ela deixa um sombreamento um pouquinho em cima do orquidário, eu coloco as plantas que gostam de mais sombra e mais umidade. Então eu vou aproveitando de forma inteligente os espaços que eu tenho aqui. Então, gente, valeu, amei a live, tá certo? Espero que vocês tenham gostado também. Então, até terça-feira com o Ed Orquídeas, vai ser um espetáculo, tá? O Ed é um cara espetacular, ele tem uma experiência larga nisso aí, tá? E Alexandre, desculpa, Alexandre, nós já estamos terminando, já estamos quase 1 hora de live. Alexandre e Marina. E Marina. Alexandre e Marina. Então, vamos lá. Então, eu estou encerrando a live vai ficar gravada, ela fica como IGTV. Eu só vou depois, eu vou preparar o textinho, a legenda para colocar aqui e publico. Então hoje ainda ela vai estar publicada. E aí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, ok? Então obrigado aí por vocês aí, valeu, eu gostei muito da live. Gente, até terça-feira com Ed Orquídeas. Um abraço, uma ótima noite, um bom feriado para vocês, uma boa Páscoa. Abração.